já volto com você, Alex. Ô, Rafa, que história é aquela que repercutiu desse jeito absurdo do Drauzio Varela, né? Meu Deus do céu, você viu só? Doutor Drauzio Varela. E aí tem tanta gente falando tanta coisa, né? Tem muita gente falando, ele resolveu se manifestar, mas antes eu vou te explicar o que aconteceu. Pra quem não assistiu, não sabe do que se trata. Sim, o Drauzio fez uma matéria para o programa Fantástico, enfim, que ele mostrava como eram tratadas as prisioneiras trans na cadeia. Daí tudo certo. Que elas, na verdade, estavam questionando que elas teriam o direito de ir para uma penitenciária feminina e não ficarem numa penitenciária masculina junto com os homens. Exatamente. Aí ele foi lá justamente fez uma matéria sobre isso. Fez a matéria sobre isso. No final da matéria, ele conversou com a Suzy, que é essa que está aqui na tela, e ele deu um abraço nela, porque ela disse que não recebia visita há uns 8 anos, 7, 8 anos. Que ninguém visitava ela, que a Sim. família tinha esquecido dela lá. Exatamente. E ele deu esse abraço nela. Até aí todo mundo se comoveu com a história. E, gente... foi uma comoção, na verdade. Sim. Crianças queriam ir visitar a tia Suzy. Muita gente ficou envolvida com isso. Então... Só que aí, o que aconteceu? Você descobriu o que fazia a tia Suzy. Exatamente, as pessoas foram atrás, tudo bem, a tia Suzy tá lá, coitadinha da tia Suzy, por que a tia Suzy tá lá? Foram descobrir. E descobriram que Suzy estava lá, por quê? Porque ela tinha abusado de um menor e depois matado este menor. Ela abusou sexualmente de um garoto de 9 anos e estrangulou o garoto até a morte. Exatamente, por isso que ela estava lá. E aí, obviamente, as pessoas começaram a criticar a matéria exibida, porque na matéria não foi dito que crime ela teria cometido. Agora, o X da questão foi justamente essa parte. Porque aí muita gente começou a dizer como o doutor Drauzio Varela abraça a Suzy, sendo que ela estuprou, estrangulou, matou um garoto. E aí outras pessoas diziam, mas o Drauzio Varela não sabia de nada. Sim. Quando ele chegou lá, tinham várias trans, e ele foi conversando com cada uma. E na edição escolheram essa história, dentre tantas que tinha. Sim. E ele simplesmente fez o que muita gente faria. Se você não sabe o que o outro fez, e você não tá lá pra... Ele já tá pagando, né? Ele só deu um abraço. Sim. Ele não falou, nossa, você é uma alma bondosa, caridosa, você devia estar fora daqui, né? Sim, mas o grande caso, na verdade, foi assim, por que o Fantástico, no caso que exibiu a matéria, não investigou, enfim, que crime essa pessoa teria cometido, porque ela estaria lá, e não divulgou isso. Porque, por exemplo, eu vou te lembrar, se não me engano, teve uma apresentadora que fez uma matéria dessa, não sei se foi a Hebe, que foi visitar um presídio feminino há muitos anos atrás, e no final da matéria tinha lá cada uma das pessoas que foram entrevistadas e o crime e o tempo que elas teriam que ficar lá, entendeu? Então, assim, isso deveria ter sido divulgado, porque Sim, é uma questão, mas aí assim, se você erro... vai entrevistar um presidiário, você tem que saber por que ele tá lá. Sim, mas não sei, eu vou dar minha opinião pessoal. Sim. Eu acho que deviam ter feito isso. Sim. Se ele não sabia na hora que ele foi lá, e às vezes você não sabe, porque eu já gravei em penitenciária feminina. Para você ter a autorização de gravar, não é só o diretor da penitenciária que te autoriza. O diretor autoriza, ele pergunta para as detentas se as detentas querem dar entrevista. As detentas escolhem, pelo menos quando eu fui, quem vai dar entrevista, as que elas não querem que apareçam, elas decidem tudo. E a gente segue o que foi combinado com elas. Então, eu acho que quando o Drauzio chegou, assim como eu quando cheguei, não conhecia a história de ninguém, a gente não conhece. Mas aí sim eu acho que foi uma falha do Fantástico, que a produção devia, já que a fulana o ciclano vai aparecer, o cilaninho também, vamos procurar entender o que aconteceu. Para a gente se resguardar de qualquer problema. Claro. Então, acho que o culpado não foi o Drauzio Varela, mas sim a produção que não checou. Sim. E a obrigação é de produção fazer isso. E a edição trazer para a parte real tudo que aconteceu, né? Exatamente. E aí ficou aquele impasse. Muita gente criticando o Drauzio Varela, muita gente criticando o programa, justamente por não ter, enfim, essa transparência com o telespectador. Até porque em determinado momento dizia-se que a maioria delas que estavam ali eram por crimes tipo furto, coisas mais bobas, digamos assim. Só que não foi o caso, né? Mas você acha que quem foi culpado, o Drauzio Varela ou a produção que não chegou? Eu acho que o Drauzio não tem culpa nessa questão. O Drauzio foi lá para realizar uma matéria. Ele foi. Ele estava com uma equipe de produção, ele tem uma equipe grande ali que pode dar esse suporte, entendeu? Mas eu não sei também, a partir do momento que eu
Rafael, se eu vou gravar numa penitenciária com os presos, os detentos que estão ali, eu acho que da minha curiosidade seria, por que você está aqui? O que você fez? Acho que seria uma pergunta... Mas sabe que quando eu fui gravar, pelo menos quando eu fui, elas falam pra gente, você não pergunte o que cada uma fez. Porque cada uma já tá pagando o que fez aqui. Sim. O Alex também já gravou em penitenciária, né, Alex? Já gravei, Kátia, você falou passou muito por isso bem. também? Isso, precisa de autorizações em alguns casos, Kátia. O juiz, né, acima de tudo, tem um juiz que diz que você vai ou não vai. E se os detentos não quiserem que você vá, você nem que o juiz libere ou o diretor, você não vai. É verdade. E eles são responsabilidade do Estado, né, Kátia? Eles estão lá presos, né? O Estado tem que dar essa proteção. Agora, o que a gente tem que falar, uma coisa que me vem na cabeça, uma opinião minha, se me permite. Claro. Esse caso faz um questionamento. A gente, às vezes, tem uma tendência a mergulhar numa história, a julgar uma coisa sem conhecer tudo muito a fundo. Tanto pro bem quanto pro mal, né? O mundo tá um pouco assim. Agora, esse caso é um caso também... Tem vários detalhes ali, né? Tem o Fantástico, tem esse doutor que é um homem de credibilidade, que faz um trabalho muito bonito. Essa pessoa que está pagando por um crime, a família da vítima, que se sentiu com uma dor ainda exposta, né? Nossa, imagine, né? É uma situação... É polêmico esse assunto, né? E a irmã dele, depois que veio a público, falar que ele tinha cometido atos também terríveis com outras crianças. E agora, o doutor, Kátia, que eu fico pensando, me colocando, se eu fosse o repórter ali no lugar do doutor, que ele não é repórter, é importante falar isso, que a postura dele é outra, né? Ele não é um jornalista. Não. Mas ali na hora, eu acho que no meio da emoção, sem saber o motivo, deu um abraço, como qualquer ser humano dá um abraço no outro. Concordo. E quando vai pro ar esta imagem, ela acaba sendo mais forte do que muita coisa, né? Mas aí você concorda que durante uma matéria você faz muita coisa. Que você tá sentindo ali e você tá acreditando. Sim, sim. Por isso que existe edição. É verdade. Se a produção do Fantástico tivesse... Bom, aqui tá o conteúdo, a matéria bruta, como a gente chama, é tudo que foi gravado, para o pessoal de casa entender. Vamos ver agora quem é fulano, quem é ciclano. É isso aí. Ixi, Maria, essa daí... Não sei se já foi julgada, mas eu acho que sim. Está sendo condenada, vou ter que colocar nesse ponto, porque eu também não sei se ela foi condenada. Condenada por estupro e assassinato de menor. Sim. Aí você fala, nossa, Jesus, então não vamos pôr essa parte do abraço do Drauzio, não vamos editar, vamos não colocar ela, vamos colocar as outras. O que parece, Kátia, é que faltou ali um acompanhamento do início ao final. Faltou um cuidado. Né? Vamos olhar isso tudo. Então, cada parte pode ter pecado na sua, mas e o todo? Um final ali tá faltando para entender melhor essa história. Mas o Drauzio, eu acho que é o único ali que não é culpado de nada. Ele faz parte, ele não é o culpado final. Ele fez o papel dele. E ele é médico. As pessoas falam, mas ele não perguntou. Talvez ele não tenha perguntado, porque mas você não pode perguntar. Não pode. E ele também não teria essa necessidade, que não faz parte da natureza dele, Kátia, né? A função dele é outra, não perguntar, inclusive, né? A nossa é perguntar. Mas eu sou perguntadeira. De nascença. E lá a gente não pode, E quando eu cheguei, eu falei, não pergunte nada. Exatamente. E eu obedeço, não perguntei nada. Porque você falou, não pergunte, não pergunte. Mas o doutor Drauzio Varela, ele gravou, né, um depoimento, um vídeo. Vamos ver? Sim, vamos, ele Rafa? postou nas redes sociais. Vamos ver esse vídeo. Eu estou aqui para dar uma explicação para as pessoas que me acompanham. No último domingo, foi revelado para o país, inclusive para mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz, e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Na matéria em questão, o foco era mostrar as condições em que vivem as transexuais presas. As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está presa por roubo e furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso eu entendo a frustração de quem se decepcionou comigo. Ali aconteceu o seguinte, eu terminei a entrevista, que foi uma entrevista longa, e ela ficou de cabeça baixa no fim, quando eu perguntei há quanto tempo ela não recebia visitas, ela falou 7, 8 anos. Eu ainda disse para ela, solidão, né, minha filha? Nessa hora ela se virou para mim. Ela se virou com um olhar tão triste
que me comoveu. E eu dei um abraço nela. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é o meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Agora, eu gostaria de dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, que nunca fui e nem serei candidato a nada. As pessoas que estão explorando politicamente esse episódio... Bom, agora ele vai para outro caminho. Ficar tranquilos. Agora, gente, uma coisa que eu discordo só do Dr. Drauzio é que ele diz que ele assume, e eu acho que o erro não foi dele. E aí a gente vê, eu já vejo isso de uma outra forma. Quando ele diz que olhou para a Suzy, que ela olhou com um olhar de extrema tristeza, ele abraçou por quê? Porque teve empatia, ele se colocou no lugar dela e teve um não julgamento. Que é o que a gente falou, né, Alex? Que a gente faz, que a gente às vezes julga. Então ele estava lá desprovido de julgamento. Então, se alguém errou, e teve quem errou, não foi o Dr. Drauzio Varela, no ponto de vista, foi a produção do Fantástico, como poderia ter sido a produção de qualquer lugar. Isso vale para que todos nós que trabalhamos com comunicação, que a gente pense e repense 10 mil vezes para conseguir sempre entregar as coisas de uma forma mais correta possível. E você em casa, quando assiste, porque eu também, quando eu estou em casa, eu também sou telespectadora, não vamos levar as coisas muito a ferro e fogo e condenar uma pessoa sem a gente saber direitinho como acontece. Porque ou condenar ou defender. Porque a gente não está dentro da história. E aí depois a gente se informando, a gente vê quem foi culpado, mas foi culpado por omissão, ou então porque sabe Deus, porque não procurou, mas sem a gente criar uma certa ira e uma certa revolta em coisas que não cabem nos dias de hoje, que a gente já tem demais, né, Alex? Boa, Kátia, falou tudo.